Essa aqui já é até 0,16, ó, até 16. Aquela outra era de 4 itens, que atualmente, no momento dessa gravação, é a segunda etapa, né? Eu acho da RPG, perdão se eu errado. E 2023, né? Tô agora em 2023. E a primeira etapa é essa que é mais puxada, né? Quem faz física na primeira etapa tem questões com 5 itens. Ou todo mundo segunda etapa faz... Bom, eu mexo com tanto vestibular que eu troco as regras. Mas é a primeira etapa que as questões vão até 16, se eu não me engano, e a segunda etapa, que são as que vão até 0,8. Então essa aqui é a primeira etapa, que são questões geralmente mais puxadas. Quando um corpo é aquecido, a dilatação... Olha ele entregando qual é o assunto. Ocorre porque os átomos que o constituem aumentam sua vibração. Engraçado, ele falou isso na questão 1, né, que a temperatura tem a ver com o grau de agitação das moléculas, né, o grau de agitação, grau médio. Então, quando você aquece, ocorre dilatação, porque a agitação, a vibração das moléculas aumenta, acarretando, na maioria das substâncias, há exceções, há comportamentos chamados de anômalos em determinadas substâncias, em uma determinada faixa de temperatura. A gente vai ver que o que é mais cobrado, o que é cobrado é o da água. A gente vai ver aqui no item 04 essa questão. Então, acarreta, na maioria das substâncias, um maior afastamento entre eles quem? Os átomos. Em relação à termologia, assinale o que for correto. Aqui ainda fala, ele quer fazer uma forma geral termologia, mas ele dá um ênfase aqui em dilatação. Mas vai ter termologia de forma geral, vai ter calorimetria aqui também. Ó. Olha a letra A. Letra A não, 0,1. A 0,1 afirma aqui, são misturados 500 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius. Ó, o gelo está negativo, a temperatura não está a 0. Então, ele tem que aquecer antes de derreter. Com 450 gramas de água líquida a 100. Após o equilíbrio térmico, teremos água líquida a temperatura de 5 graus Celsius. Está afirmando, não sei se é verdade, eu tenho que julgar se é verdade. São dados calor específico do gelo e da água, respectivamente, iguais a 0,5 e 1. Primeiro assim, faltou dado, né? Eu vou supor que a UEPG quer que você saiba de cor o calor latente de fusão da água. Tá? Vou colocar aqui. Não está no enunciado, eu já chequei. Procurei na prova, em outro ponto da prova, não tem. Então, de duas uma, ou foi erro de digitação, ou a UEPG quer que você saiba de cor. Tá? Porque eu não tenho como resolver essa questão. Não tem, sem eu usar ou o calor latente de fusão da água, ou o calor latente de solidificação de fusão do gelo, ou o calor latente de solidificação da água. Que na verdade é só o oposto de fusão do gelo. Mas enfim. Então, aqui é caloria por grama. Não tem grau Celsius, por quê? É fusão. Durante qualquer mudança de estado físico, eu tenho a temperatura daquela substância inalterada. Então, não há variação de temperatura quando você fala de calor latente. Por isso que a unidade é caloria por grama, e não caloria por grama grau Celsius, que é do calor sensível. Bom, sem isso aqui, não vejo como resolver essa questão. Tá? Mesmo assim, ela é uma questão interessante. Então, eu vou trabalhar, como eu falei na questão 1, aqui eu vou fazer um esquema mais demorado um pouquinho, mas acho que talvez tenha até trabalhado já esse esquema em outra aula, mas não custa nada reforçar. Eu vou esquematizar as trocas de calor. Então, por que eu tenho que fazer aqui primeiro? Outro detalhe importante. Por que eu resolvi fazer tudo nessa? Esse tipo de questão de calorimetria, eu gosto de brincar que é o tipo mais dificilzinho. Porque você não sabe dizer em que estado físico estão as substâncias no momento do equilíbrio térmico. Quando as temperaturas se igualam, que é água e gelo, né? Quando fica tudo com a mesma temperatura e cessa a troca de calor. Por que eu não sei? Porque ele falou que é 5, é uma afirmação que eu tenho que julgar, não posso assumir como verdadeira. Como o gelo está negativo, pode tanto a água resfriar até 0, a água que estava 100, vir até 0 e começar a congelar, fazendo com que o ponto de equilíbrio seja no estado físico gelo, como pode ser que a água é tanta água quente, tão quente, que vai derreter todo o gelo e o gelo ainda vai esquentar um pouquinho, vai virar água e vai esquentar até se igualar à água que estava quente. Ou, que é o que vai até acontecer, eles se igualam no 0. E aí você pode ter uma mistura de água e gelo, eu não lembro se vai ser isso, acho que não. Não, acho que vai ser. Ou vai ser tudo água a 0, não chega ninguém, nem chega aí para o lado negativo da temperatura, nem positivo, fica no 0. Mas não dá para saber se o equilíbrio é numa temperatura negativa, ou seja, aí eu não consigo ter certeza
quais são exatamente as transformações, as trocas de calor que vão ter. Será que é a água que vai começar a ceder calor ao ponto de virar gelo? Ou é o gelo que vai começar a perder calor e virar água? Não tem como saber pelos dados da questão, mas isso não impede você de resolver. O que impede é você não saber o calor da infusão do gelo. Mas você não saber onde é o ponto de equilíbrio não impede. Você faz por um método que eu vou usar aqui, digamos, parcialmente, que a parte final não vai precisar, por causa do resultado que foi curioso. Um método que eu chamo de balancete. Você vai forçar, entre aspas, né, vai supor, vai criar uma hipótese que todo mundo chegou a água zero. Você pode escolher qualquer outro ponto, mas normalmente a água zero é o mais comum de se escolher porque é o que você está mais acostumado a fazer. Você vai pegar os corpos e levar todo mundo, se for gelado, tiver todo mundo a mesma temperatura em comum, e se tiver variação de estado físico, você coloca água. Né? Você leva todo mundo a água a zero. Mesmo que não seja água a zero equilíbrio, mesmo que não fosse, que eu acho que vai ser. Mesmo que não fosse. E aí, na hora que você ia calcular quanto foi cedido e quanto foi absorvido, ia dar, geralmente vai dar um valor diferente de zero. Vai dar um balancete, negativo ou positivo. Aí você vai ter que repor energia, ou se você pegou demais, vai ter que devolver. Se você pegou de menos, vai ter que absorver para zerar. Tem energia perdida no ar aí. Ficar falando assim não ajuda muito. É bom ver outras aulas, porque esse aqui vai ser um exemplo parcial, como eu falei, por causa do resultado. Mas eu vou usar a ideia de o que você tem que gravar aqui é, se você não sabe onde vai ser o equilíbrio, não tem ideia de qual é o estado físico da substância na hora do equilíbrio, aí você pode até saber, que nem na questão anterior, eu sabia que era alguma coisa entre 40 e 80, eu sabia que a água ia estar líquida ainda e o alumínio ia estar sólido. Tá? Mas, se você não sabe o estado físico da substância ao final, leva todo mundo a 0 graus nos seus estados físicos respectivos, e a partir daí você vê quanto deu, soma os calores recebidos e pelo valor que der de resultado, você finaliza a questão. Tá? Olha só. Então, já que eu vou levar todo mundo a zero, não sei se é lá o equilíbrio, vou fazer todo mundo virar água a zero, quais são as transformações? Eu vou pegar o gelo, que está a menos 20, aqui que eu organizo os dados. Fala, desenho, isso aqui é um cubo de gelo, tá? Ele está a menos 20. E vou levar até zero. Por que eu paro em zero? Porque agora a partir daí ele tem que derreter. Eu não disse aqui que ele derrete a zero, mas vou supor. Acho que aí dá para supor que está ao nível do mar, né? Que o SNTP, que o gelo derrete a zero, às vezes eu confundo isso, mas acho que é. Então, vou supor que eu estou num ambiente que é o mais tradicional, que o gelo derrete a 0 graus. Então, aqui eu vou chamar de Q1, né? Isso aqui é um calor absorvido, tá? Só para você ter noção, mas nem precisa muito pensar nisso, porque o gelo está aquecendo. E eu vou colocar a massa aqui, 500 gramas. Observe que esse desenho aqui, ele guarda todas as informações para depois eu colocar na equação sem errar. E o mais importante é que eu sei exatamente quais transformações eu estou fazendo para eu ter certeza que eu não estou esquecendo de nenhuma. Antes de equacionar. Aí eu tenho aqui o gelo, que está a zero agora, ainda é esse mesmo gelo. E aqui vai ter outra troca. Por que eu tenho que fazer outra troca? Porque é outra equação que mede isso aqui. Ele vai derreter, ó. E aí que entra o calor latente, como eu falei. Ah, professor, então não precisava do calor latente de fusão? Eu podia fazer todo mundo ficar a gelo? Não. Aí você teria você precisa do latente de solidificação, saber de cor também, que é menos 80. Ah, mas deixa ali então o gelo a zero e a água a zero. O problema é que aí você não sabe ao certo se vai, para que lado vai a transformação. Né? Porque dependendo do balanço, dependendo de quanto tiver de cada um, poderia até vir para negativo. Ou seja, você tem que levar todo mundo a um ponto comum. E para isso, a não ser que tenha uma técnica que eu desconheço, pode ter, aí você me conta. Mas não conheço nenhuma que eu consiga chegar numa conclusão aqui sem saber o LF ali, o calor latente. Pô, aqui é 0 graus ainda, porque é só uma mudança de estado físico, não tem mudança de temperatura. Eu vou chamar de Q2, vai ser o calor latente aqui, de fusão. E a massa é a mesma, esse mesmo gelo que esquentou agora vai derreter. E por fim eu vou pegar a água, que está sem a temperatura de ebulição, inclusive, né, ao nível do mar. Mas ela falou que está líquida, então não tem perigo de ter começado a entrar em ebulição. Ela está líquida, eu vou deixar ela ainda líquida, eu só vou levá-la até ao encontro desse gelo que agora derreteu. Então ele começa a 100 e vai até 0. Esse calor vai ser cedido, né? Ele está resfriando, está perdendo calor, vai ser cedido, e esse aqui vai ser absorvido.
E a massa aqui já é 450 gramas. E aí ele falou ali, é água tá zero. Pronto, elevei todo mundo. Vamos ver o que acontece? Ah, professor, podia calcular cada uma separadamente? Pode. É o que eu vou fazer. É o que eu vou fazer, porque eu não posso dizer que é igual a zero. Eu não, aqui, outra coisa importante, eu não posso simplesmente falar que Q1, Q2, Q3 é igual a zero. Porque eu não sei se o equilíbrio é na água zero. Eu estou jogando essa hipótese para ver qual é o balancete que vai dar. O balancete é se vai, no final vai dar zero, se vai dar negativo, se vai dar positivo. Sendo que negativo significaria que eu absorvi, não, que eu emiti, né, mais do que o que eu quando eu libero é negativo, quando eu absorvo é positivo. Então, se no final que eu somar tudo é um valor negativo, é porque eu liberei demais do que eu tinha que liberar, então eu tenho que absorver de volta. Se der, então eu tenho que colocar um Q com sinal oposto sempre, do balancete. Se der positivo, é porque eu absorvi demais, então eu tenho que agora soltar a energia, resfriar. Né? Então, eu vou calcular eles separados. Não posso falar, presta atenção, quando você está jogando essa hipótese, está forçando todo mundo a um ponto comum, você não pode falar que Q1 mais Q2 mais Q3 é igual a zero. Você calcula separado e vê, descobre quanto dá essa soma. Nessa questão, se eu não me engano, que vai dar zero. Mas foi pura, total coincidência. Não pode assumir isso, tá? Então, faz separadinho. Ó, aqui eu sei que o Q1 é MC delta θ, porque eu estou vendo que é mudança de temperatura. Ó. Aí eu calculo, eu quero o Q1. A massa já está no meu desenho, ó, já está tudo extraído do texto. O Czinho eu não coloquei, bem pensado. Podia colocar em algum lugar aqui, mas o Czinho tá, a gente sublinha aqui. É gelo, né? Ó, o desenho. Então é 0,5. Variação está no desenho, ó, de menos 20 para 0. É um acréscimo de 20, né? Para pegar final menos inicial. 0 menos menos 20 dá 0 mais 20. Então, eu vou colocar mais 20 aqui. Vai dar positivo, como devia ser, porque eu estou absorvendo. 0,5 vezes 20, olha só, dá 10. Porque 0,5 multiplicar é fazer a metade, dividir por 2, né? 10 vezes 5.500 vai dar 5.000. O quê? Calorias, né? Porque eu usei a unidade de medida em calorias grama-grau Celsius. Achei o Q1, que é quanto ele vai absorver ao esquentar. Agora eu vou derreter esse gelo, que é o Q2. M vezes L. Por quê? Está no meu desenho ali. Q2 aqui, ó. Mudança de estado físico, não tem variação de temperatura, a massa ainda é 500. E aqui, vocês tinham que saber de cor, 80. Mas quem pratica muito acaba decorando, tá? Porque aparece muito, muito, muito estado. 8 vezes 5, 40, mas tem 3 zeros, 40.000 calorias. Então, para o gelo que estava a menos 20, para que ele se transforme a água a zero, ou seja, vá até zero e depois derreta, ele vai absorver, aqui, ó, ele vai absorver, não vou colocar isso não, ele vai absorver 45.000, percebe? Agora vamos fazer o Q3, que é aquela água que estava a 100, resfriando até zero. A massa está aqui já no meu esquema, ó, 450. O Czinho é 1, que é água, né? Que nem foi aqui não, que foi dele. É água. E a variação de temperatura é negativa, ó, porque é final menos inicial, é 0 menos 100. Então vai dar menos 100. Que era de se esperar, porque é um calor cedido, né? Perdido pelo corpo. E cedido para o meio, para o outro corpo que vai absorver. E olha que engraçado. 450 vezes 100 é só pegar o 450 e acrescentar 2 zeros. Menos, porque aqui é menos, 45.000 calorias. Então, por coincidência, o balancete que não é obrigatório dar zero, chamaria de Q, é 5.000 mais 40.000 mais menos 45.000. Então, por coincidência, mais uma vez repito, deu zero. Se deu zero,
É porque aí é o equilíbrio. Eu acertei sem querer, acertei. O quê? Todo mundo chegou em água a zero, certinho, e parou aí. Porque a água forneceu 45 mil, a água estava a 100 graus Celsius. O gelo a menos 20 pegou 5 mil para chegar a zero e pegou depois 40 mil para derreter, zerou o balancete. Isso é raro, geralmente dá negativo ou positivo. Né? Acho que, claro, a UEPG pensou e fez de propósito. Então, eu acabei acertando. Isso implica, se deu zero, é que a temperatura de equilíbrio é onde eu cheguei, que é 0 graus Celsius, água a zero. Vou colocar aqui. Portanto, o equilíbrio ocorre em água a 0 graus Celsius. É legal pegar outros exemplos, para quando dá positivo e negativo, saber o que fazer depois. Tem um passo a mais. Mas quando deu zero, não tem mais o que eu fazer. Então, tá errado. Tá? Não é a 5 graus o equilíbrio. É água líquida, mas não é 5 graus, é 0. Portanto, a 0,1 está incorreta. Certo? 0,2. Se dois corpos de massas iguais e substâncias diferentes, nas mesmas condições, ou seja, tudo ao redor, o ambiente é igual, receberem iguais quantidades de calor, a variação de temperatura será maior no corpo que for constituído de material de maior calor específico. Aqui é para você saber o que é o calor específico. Essa aqui é a 0,2, né? Vamos só colocar aqui. Calor específico é a quantidade de calor necessária para que cada grama, cada unidade de massa, vai ser cada grama, cada quilograma, cada unidade de massa, entenda aqui cada grama, cada unidade de massa da substância aumente sua temperatura em uma unidade de temperatura. Vou colocar aqui, para você não ficar, vocês igual com mais. Vou colocar aqui. Espera aí. Exemplo. Gramas. Exemplo. Grau Celsius. 1 grau Celsius. Porque não pode ser um Kelvin. 1 grau Celsius ou 1 grau Celsius? Boa, eu não sei. 1 grau. 2 graus, acho que... Ah, você pode ter certeza, Luca? Fica estranho escrever Celsius, né? 1 grau Celsius. Mas acho que vou colocar. Bom, o português me perdoe depois. Eu vou pesquisar isso aí. Isso é o que eu lembre. 1 grama. Tá? Cadê aqui? Deixa eu ver um minutinho. Calor específico é o calor necessário para que cada unidade de massa e cada 1 grama da substância, por exemplo, da substância aumente a temperatura e umidade de temperatura, ou seja, aumente o grau. Então, cada unidade de massa, cada grama daquela temperatura ganha 1 grau Celsius de temperatura. Cada grama daquela substância ganha 1 grau Celsius. Beleza? Então, vamos analisar de novo. A partir daí, a questão é aplicar aqui no 2. Então, tenho dois corpos de massas iguais, então a quantidade de gramas é a mesma que eles têm, né? Então, não vai separar a quantidade de gramas, vai ser, eles estão iguais nisso. Só que são substâncias diferentes. Então, eles têm dois Czinhos diferentes, que o Czinho tem a ver com a substância, é o calor específico. Vão receber a mesma quantidade de calor. O que vai acontecer? Se eu tenho uma substância aqui, e outra tem a mesma massa, mas são substâncias diferentes. Vou colocar essa aqui vermelha, sei lá, para dizer que são diferentes. E eu jogo a mesma quantidade de calor nas duas, aqui tem menor Czinho, ou seja, aqui precisa de menos energia, porque o Czinho, né, quanto energia para pular 1 grau Celsius? Vai, por exemplo, tá a 0, vai para 1, aí vai para 2, vai para 3, com aquela quantidadezinha de energia. Só que, como aqui precisa de menor quantidade de energia, vai subir mais rápido, né? Ó, eu preciso de 1 caloria para subir 1 grau Celsius. Então, me dá uma. Aumentei para 1 grau Celsius. Me dá outra caloria. Aumentei para 2 graus Celsius.
Me dá mais uma, 3. Agora, digamos que a temperatura tem um Czinho menor ainda, é meia caloria ele aumenta de 1 grau Celsius. Ah, você deu 1 para ele ir para 1 aí, você dá 1 caloria também. Opa, subi 2 vezes, porque cada meia caloria eu ganho 1 grau Celsius. Então, com 1 caloria, eu subo já direto para 2, eu subo 2 degraus. Eu subo 1, 2 graus Celsius, me dá outra. 3, 4, me dá outra caloria. Com 1 caloria eu subo 2 vezes, porque eu preciso só de metade, meia caloria. Percebe? Percebe só de meia caloria? 5, 6. Então, quem tem o menor Czinho, precisa de pouca energia para aumentar a temperatura. Então, ele sobe, ele sobe rápido. Porque com a mesma quantidade de energia, esse aqui vai precisar de mais para subir cada degrau. Esse aqui não, ele sobe os degraus rapidinho. Porque precisa de pouca energia para subir o degrau da temperatura. Percebe? Então, quem tem o menor Czinho, menor calor específico, com a mesma energia, supondo que é a mesma energia que eles receberam, vai ter os delta teta, né? Delta teta, tem que fazer delta t. Vai ter o quê? Maior, vai ter uma variação de temperatura maior. Então, é inversamente proporcional. Então, aqui o que ele diz está errado, né? Cadê? Vão receber igual. A variação de temperatura será maior, vai ser maior no corpo que tiver menor calor específico. Porque quem tem menor calor específico precisa de pouca energia para subir. Então, com um pouquinho de energia, já ele sobe rápido. Então, quem tem o maior, o que vai atingir a maior, a variação de temperatura vai ser maior no que tiver o calor específico menor. Beleza? Quando a água é aquecida de 2 até 4 graus Celsius, é a faixa de comportamento anômalo da água que eu te falei, sua massa específica aumenta. Comportamento anômalo da água. Seu volume diminui ao ser aquecida entre as temperaturas de 2 e 4 graus Celsius, pois é nesse intervalo que as pontes, me corrija, professor de química se estiver errado, mas acho que é isso, que as pontes de hidrogênio se desfazem, né, quando aquece, ou se formam ao resfriar. E as pontes de hidrogênio são ligações intermoleculares compridas em relação às outras. Então, elas faziam o volume ficar muito maior, de forma anômala, maior. Tá? Esse é o comportamento anômalo da água. Nessa faixa de 2 a 4 graus Celsius, a maioria das temperaturas, você vai aquecendo, elas vão expandindo, vai tendendo a virar gás, né? Você vai aquecendo, ela vai expandindo, aumentando o volume. A água é o contrário, nesse intervalo. No resto, ela é normal, entre aspas. Normal é um conceito. Enfim. Mas de 2 a 4, ela é anormal, é anômalo o comportamento dela. Em vez dela expandir, porque está aquecendo, ela contrai o volume. Porque as pontes de hidrogênio estão quebrando e as moléculas estão, naquele intervalinho, estão ficando mais próximas. Depois elas vão voltar a se afastar de novo devido à agitação. Mas naquele intervalinho, elas dão uma encolhida antes. Aquela massa de água dá uma encolhida antes de voltar a crescer. Ela se comporta de forma anômala. Então, o que é a massa específica? É um conceito semelhante, não idêntico, à densidade. Né? Vamos colocar aqui. Zero 4. A massa específica, que é geralmente representada pela letra Mi, que parece Uzinho aqui, né? Um M com perna comprida, perna esquerda, é a massa sobre o volume, vou colocar aqui ocupe. Tá? Eu vou aproveitar e falar nisso, vai que a UEPG cobra. A densidade, qual é a diferença da densidade? Ela é a massa pelo volume total do corpo. E a massa específica é a massa pelo volume ocupado por matéria do corpo. Quando que vai ser? Normalmente o Mi e o D têm o mesmo valor, que é o caso. Quase sempre tem o mesmo valor. Mas já vi questão que não tinha. Por exemplo, quando que não tem? Se o objeto tiver uma parte do seu volume que é oco. Tem uma parte que é maciça, por exemplo, uma bola. Né? Uma bola aqui. E ela tem um núcleo maciço e essa parte aqui não tem nada. Ou tem, digamos, tem ar, ou tem vácuo, que seja, não tem nada. Aí não vai dar o mesmo valor.
esse e esse vão dar valores diferentes. Por quê? No denominador da massa específica vai entrar só o volume desse núcleo maciço. Não entra esse volume porque ele não tem matéria, não é ocupado por matéria. Já para a densidade, você conta esse volume aqui, porque a densidade não quer saber, ela pega o volume total do corpo. Então o que vai acontecer é que a densidade vai ser diferente. Para ser mais específico, o μ, como vai ter um denominador menor, porque é só o volume ocupado, vai acabar, para o mesmo corpo, mesma massa, né, sendo maior. Então acontece que o μ ele é sempre maior ou igual ao D. Mas normalmente é igual, porque normalmente você trabalha com questões em que todo o corpo é ocupado por matéria. Acontece muito mais com líquidos, né? Porque o líquido tende a ocupar, quase não consegue, mas tende a ocupar todo o lugar do recipiente. Às vezes não consegue porque o recipiente às vezes pode ter alguma coisa sólida lá dentro, né? Não deixa o líquido entrar ali. Mas normalmente ele ocupa todo o espaço livre, digamos, do recipiente, né? Tá? Então, isso aqui é só um adendo, que eu acho que o RPG pode cobrar em algum momento. Mas eu não ajudo diretamente. Então ele fala assim, ó, então eu já mostrei para vocês que a água, nesse intervalo de 2 a 4 sendo aquecida, em vez de ela expandir, ela diminui. Ou seja, o volume dela diminui. Aqui eu vou colocar só volume, porque o volume ocupado é o volume total, é o volume da água, tá? Vou colocar só V. Então, nesse intervalo, o volume dela diminui em vez de aumentar, porque o comportamento dela é diferente da maioria. Tá? Como a massa não varia, quando o volume diminui, ó, pode ver, inversamente proporcionais. Porque agora, você acabou de falar outra questão, que quando a multiplicação é constante, eles são inversamente. Sim, quando os dois, eu estou falando quando as duas grandezas estão no mesmo membro da equação. Quando você tem uma grandeza em um membro, está comparando, e a outra está no outro membro da equação, uma está do lado esquerdo do igual, outra do lado direito, aí se uma está em cima e outra está embaixo, é inversamente, se as duas estão em cima ou as duas embaixo são diretamente. Tá? Até que se você passar multiplicando aqui, você vai ver que vai ficar o produto igual à massa, que é constante. Tá? Então elas não se contradizem, não. As duas formas de fazer análise de duas grandezas são direto ou inversamente. Tá? Não se contradizem, não. Cada uma é para um momento. Né? Cada uma é para uma forma que estiver equacionando a coisa. Então, elas são inversamente proporcionais. Então, nesse momento que você aquece a água e o volume diminui, a massa específica aumenta. O que ele fala aqui? A massa específica aumenta. Então, está correto. Beleza. 0,8. Quando uma placa metálica com um furo é resfriada, tanto a placa como o furo tende a diminuir. Sim. Aqui eu vou escrever aqui mesmo, porque eu preciso desse espaço restante aqui para fazer o último item, senão eu vou ter problema com o espaço. Tá? Vou fazer aqui, ó. Ou deixo aqui para começar o 16, mas acho que o 16 não cabe aqui. Não, eu vou fazer 16 aqui. Acho que o 16 cabe aqui sim. Aí se não couber eu termino lá embaixo, mas quase sei que vai caber ali. Então eu vou usar aqui mesmo, 0,8. O que você tem que saber sobre isso? Como que ele usa? Qual é o termo que ele usa? Furo na placa metálica. Quando uma placa metálica tem um furo, o furo irá se comportar, vou colocar aqui, em termos de dilatação, né? Estou falando sobre dilatação, né? Com tudo, como se ele fosse feito do material da placa. Olha que interessante. Eu sei que ele não tem nada, é um furo, né? Não tem o metal da placa ali. Mas para análise, e porque as moléculas tendem a se afastar, então o que acontece? Se você resfria, a placa diminui e o furo também diminui. Porque alguns podem pensar, a placa está diminuindo, ela está encolhendo, então ela encolhe para cá e o furo vai crescer, porque a parte de matéria está diminuindo. Não. Ela encolhe e as moléculas vão ficando mais próximas. Então ela encolhe e aqui ó, o furo acaba encolhendo, porque essas moléculas que estão aqui na borda do furo vão se aproximando uma da outra. Então furo, e se você quer saber quanto ele se encolheu, você pode jogar a equação da dilatação com a área do furo, supondo que ele é feito com o coeficiente de dilatação do material da placa, como se o furo fosse feito com o material da placa. E funciona. Que massa, né? Então é verdade, né? Cadê? Quando uma placa metálica com um furo é resfriada, a placa diminui, né? Que o volume diminui quando é resfriado. Supondo que o comportamento não é anômalo, né? Diminui a placa e o furo
tende a diminuir também. Eles têm o mesmo comportamento, porque o furo se comporta como se fosse feito do material da placa, ou seja, encolhe também. Verdade. E, por fim, o item 16, fazer aqui. Um recipiente de vidro de volume 2.000 centímetros cúbicos está completamente cheio, isso é importante, você está cheio até a boca, de mercúrio a 20 graus Celsius. O conjunto é aqui, então, o recipiente de vidro, e lá dentro tem mercúrio, isso é importante. O conjunto é aquecido até 240, então ele vai de 20 até 240, aquecimento de 220. Logo, as dilatações real e aparente do mercúrio são respectivamente iguais a 79,2 cm³ e 61,6 cm³. O que é isso de dilatação real e aparente, professor? Vou fazer um desenho aqui, para você entender, até está acabando o espaço, mas dá para explicar aqui. Tem aqui o frasco. Tá? Mercúrio de mancha prateada, tem mercúrio, não tem mercúrio líquido aqui. Até a boca. Aí eu aqueço o conjunto, frasco de vidro com mercúrio. O mercúrio vai dilatar e o frasco vai dilatar, né? Porque o frasco também tem coeficiente de dilatação. Então, eu vou exagerar aqui, porque a dilatação é sempre um valor quase invisível a olho nu. Vou fazer uma dilatação agressiva aqui, fora do normal, fora de escala, digamos assim. Ó. O frasco cresceu. Absurdo, né? Eu coloquei uma dilatação absurda aqui, mas só para ficar visível, tá? Só que o mercúrio aquece, aumenta de volume muito mais que o vidro. Olha o coeficiente de dilatação, dados, coeficiente de dilatação, ele colocou isso, é um gama, né? A gente usa o gama, pode ser Y. Do mercúrio é 18 vezes 10 a menos 5. O do vidro é 4 vezes 10 a menos 5. O do 18 é mais do que 4 vezes maior. Então, o volume, para volumes iniciais iguais, lembrando que a equação da variação do volume é volume inicial, coeficiente de dilatação volumétrica, vezes a variação de temperatura. Então, como os dois têm o mesmo volume inicial, como que eu sei? Porque está completamente cheio de mercúrio. Então, o volume inicial do mercúrio e do recipiente é o mesmo, porque ele está enchendo até a boca. Então, como eles têm o mesmo V0 e como a variação de temperatura do VC é o mesmo, quem tem o maior gama, ou seja, coeficiente de dilatação volumétrico, tem o maior ΔV. Como o mercúrio dilata, tem coeficiente 18 e o vidro 4, o mercúrio, o volume dele vai crescer 4 vezes mais que o vidro. Ou seja, por mais que o vidro cresça, o mercúrio cresce mais. E aí o que acontece quando você tem algo cheio até a boca e aquilo que está lá dentro cresce mais rápido do que o que está contendo ele? Transborda. Digamos que eu deixei um frasquinho aqui para coletar esse volume de mercúrio que transbordou porque ele dilatou mais, né? Ele dilatou mais que o vidro e aí ele caiu aqui. Coloquei um frasquinho ali na boquinha para quando eu dilatar mais, ele coletar. Esse volume aqui coletado, que é quanto o mercúrio dilatou mais do que o vidro, é chamado de dilatação aparente. Ou melhor, é a variação de volume aparente. O que ela é? Nada mais é do que a variação de volume do mercúrio menos a variação de volume do vidro. Porque é quanto ele dilatou a mais. Se você tira tudo que o mercúrio dilatou, bum, aquele muito. Tira o que o vidro dilatou, porque ele conteve ainda o mercúrio, e aquele excesso foi o que caiu no frasquinho. É o que aparenta que o mercúrio dilatou, mas na verdade o mercúrio dilatou mais do que isso, né? Porque o mercúrio dilatou a própria dilatação do vidro mais o que transbordou. Percebe? Porque o vidro também cresceu, mas ele cresceu o mesmo tanto, mais o que transbordou. Aquilo que transbordou é o que parece, para quem olha assim, olha, isso aqui transbordou, então essa foi a variação. Não, porque o vidro também dilatou. Então tem a real e tem a aparente. A aparente é a subtração das variações de volume do recipiente e do corpo que está dentro dele. Aí você vai ter a variação de volume ou a dilatação aparente do corpo que estava lá dentro. Entenderam? Então, como ele quer os dois, ele quer o real e o aparente, se ele quiser só o aparente, já ia jogar direto na equação da subtração. Como ele quer o real e o aparente, eu vou fazer as variações isoladamente, calcular o ΔV do vidro e do mercúrio separadamente. Vamos lá. ΔV do mercúrio, vamos lá direto para o real. Vai ser o V0 do mercúrio, já coloquei a equação aqui, né? Para caber aqui, já vou colocar os dados direto. O V0 do mercúrio qual é? É o mesmo do recipiente. Ele está cheio até a boca, completamente cheio, então é 2.000. Pode deixar em centímetros cúbicos, professor? Pode, porque olha o que eu falo, olho no peixe. Olha o peixe aqui. Olho no gato. A resposta, as afirmações estão em centímetros cúbicos.
mais importante, né? Está em centímetros cúbicos. Então, eu abisquei tanto que fica difícil de ver. Então, eu já deixo em centímetro cúbico, para ter a resposta no que eu quero. O que mais? Gama, mercúrio, né? Cadê o gama do mercúrio? 18 vezes 10 a menos 5. Vai ser temperatura, 220, 240 menos 20. Pronto. O que eu faço aqui? 2 vezes 22, 44 vezes 18. Cadê minha colinha? Eu fiz 36, eu fiz 2 vezes 18, 36 vezes 22. Dá 792. Só que tem que ver as potências de 10. Ó. Aqui tem 1 zero, 2 zeros, 3 zeros, 4 zeros. Porque eu só fiz o 2, 18 e 22. Não coloquei os zeros na conta. E aqui tem 4 zeros, só que tem um 10 a menos 5. Então tem um 10 a 4 e um 10 a menos 5. Então fica 10 a menos 1. Ou seja, fica 79,2 centímetros cúbicos. Esse é o que? Eu usei a equação direto. É a dilatação real. Né? A aparente eu vou ter que subtrair a dilatação do vidro. Então a real, que é a primeira, está certo. Agora eu vou fazer a dilatação do vidro sozinho e depois subtraio. Tá? Vai ser 2.000. Né? O volume inicial do vidro é o mesmo. Só que aqui ó, é 4 vezes 10 a menos 5. E aqui a variação é a mesma ainda, do 20 para 240. Aqui você faz o quê? 2 vezes 4, 8. Né? 8 vezes 22. Eu fiz 44 vezes 4. Dá na mesma. 2 vezes 22, 44 vezes 4, deu 176. Só que, de novo, tem 1, 2, 3, 4 zeros e um 10 a menos 5. Então, tem 10 a menos 1 aqui. Fica 17,6 centímetros cúbicos. Foi a dilatação do vidro. Agora, para achar a dilatação aparente, eu pego a dilatação do mercúrio e subtraio a dilatação do vidro, que é quanto vai transbordar e ser coletado aqui no frasquinho. Que é quanto parece que o mercúrio dilatou, mas na verdade dilatou mais do que aquilo que caiu no frasquinho. Entenderam? Então aqui fica 79,2 menos 17,6 e a dilatação aparente 61,6. O quê? Está tudo em centímetros cúbicos. Não é centímetros cúbicos. Perfeito. Cheque, cheque. Está correto. Ufa! Então, a resposta fica 16, com 4, 20, com 8, 28. Gabarito 28, soma das corretas.